Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do NEP Gesiel. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, nós estamos estudando a última ceia pascal e estamos na segunda semana já nessa perícope, né? Lembrando que ela aparece em João e em Mateus. Semana passada nós lemos as duas versões, né, os dois evangelistas, mas a gente optou em seguir mais profundamente Mateus, porque Mateus traz informações, detalhes que João não trouxe para a gente, né? Então, a gente optou por seguir Mateus. Então, a gente vai dar uma recordada bem rapidinha aqui no que foi visto semana passada, né? Então, vamos ver, ó. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. A gente viu até aqui, né? Vamos só fazer um comentário, aí o 24 aqui a gente vai ver hoje. Mas vamos fazer um comentário rapidinho sobre o que a gente viu semana passada. No 20 aqui, primeira coisa, chegado o fim da tarde. A gente comentou, fez algumas reflexões a respeito dessa questão do fim da tarde, né? A gente pode considerar que os períodos, né, quando a gente estuda o Evangelho, o dia, quando se trata de um dia ou de uma noite, a gente pode até pensar que não se trata exatamente de um dia, mas a gente pode pensar em um ciclo, né? O fim da tarde, a gente pode pensar que está um momento onde um ciclo está se findando. Mas pensando no dia e pensando na noite, o dia é um momento de luz, né? Momento de mais claridade, momento onde as coisas são mais fáceis de você se locomover, de você resolver as coisas, você tenha uma visão mais ampla de tudo o que está à sua volta. E a noite seria relacionado a um momento de escuridão, obviamente, né? De ausência de luz, né? E que é um momento onde você tem maiores dificuldades, né? Como você não tem uma visão tão ampla quanto durante o dia, então realmente as dificuldades são maiores durante a noite. Então, quando a gente vê aí, alguém chegando aqui, quando a gente vê, peraí, gente. Quando a gente vê aí tratado aí o final da tarde, né? A gente pode pensar no final de um ciclo, mas que ciclo seria esse? Então, a gente pode imaginar que os discípulos permaneceram com Jesus durante 3 anos, né? E eles estão num momento aí onde Jesus sabia o que iria acontecer com ele, sabia, portanto, que os discípulos iam passar por um momento, iam entrar para uma nova fase, uma fase que seria de dificuldade para eles, de angústia, de tristeza, porque depois do que aconteceria com Jesus, né, obviamente todos ficariam angustiados, tristes, né, ou seja, é um momento de sofrimento para eles, né, um momento de dificuldade para eles, sem contar o que viria depois, realmente, com todas as perseguições e tal, né? Então, esse fim da tarde aí, ele mostra que realmente Jesus está aí delimitando quase não, delimitando mesmo um momento, né? Quase que uma linha divisória entre um ciclo onde Jesus estava com os 12, né? E um outro momento onde eles estariam
eles estariam com grandes dificuldades por conta da ausência de Jesus. Né? Só um instante aqui. Pronto. Aí reclinou-se à mesa. Reclinou-se, a gente, só como curiosidade, a gente comentou que essa postura, né, de reclinar-se, porque a mesa era aquela coisa baixinha, né, sentava-se ao chão, na almofada, apoiava o cotovelo e com a outra mão pegava ali a comida num prato comum. Essa postura de se colocar à mesa era uma postura permitida apenas às pessoas livres, né? Os escravos não tinham essa permissão. Mas o reclinou-se à mesa com os 12 é até uma orientação que Jesus deixa para a gente. Por quê? Porque ele sabia que ele iria passar por um momento de grande dificuldade para ele, né? De muita dor, de muito sofrimento, não só para ele, como para os 12 também. E o que acontece nós aqui, né, no dia a dia, quando a gente sabe que vai acontecer uma tragédia, uma coisa complicada, uma coisa, né? A maioria das pessoas ficou aqui, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Chamo quem? Avisa quem? Faço o quê? Preparo o quê? Começa a dar aquela ansiedade, aquele momento de angústia e tal, né? E a orientação que ele dá aqui é a seguinte: vamos nos acalmar. Não adianta nada entrar em desespero. Vamos nos acalmar. Eu quero aqui me sentar com vocês, né, para ter essa última ceia com vocês. Então, a orientação que fica é quando você vai passar ou está passando por alguma dificuldade, não fique sozinha, não fique sozinho, né? Procure as pessoas que possam te apoiar, possam te orientar, possam te consolar, né? Porque ele reclinou-se à mesa com os 12, com as pessoas que eram mais próximas dele, né? As pessoas mais íntimas. Então, e a gente lembrou de que nas passagens da multiplicação dos pães, é, ele pede para os homens se assentar, né? Estamos com fome, vamos providenciar, tá, mas primeiro mandou os homens se assentar, todos se assentarem, e aí veio a multiplicação, né? E enquanto eles comiam, né, lembrando que a refeição era um momento assim de grande importância para eles, né? Era um momento onde realmente eles só permitiam na mesa, junto deles, as pessoas que eles tinham muita confiança, muita intimidade, né? Lembramos daquela passagem da refeição de Jesus com publicanos e pecadores, que os fariseus condenaram tanto, né? Aí ele fala: amém vos digo que um de vós me entregará. E aí, a gente lembrou que isso pode ser encarado por alguém. É óbvio que ele está se referindo a Judas, mas não se sabe ainda, né? Mas alguém pode entender que existiu ali um determinismo para Judas fazer isso. E a gente não pode entender dessa forma de maneira nenhuma, porque a gente entende, através do Evangelho e da doutrina espírita, que não existe um determinismo, uma fatalidade para o mal. Ninguém vem para fazer alguma coisa ruim. A gente vem para se renovar, para se aprimorar, para se tornar pessoas melhores, mas nunca, nunca para cometer algo complicado, né, voltado ao mal, né? Mas quando ele fala que realmente vai acontecer isso, é porque, obviamente, na condição espiritual que ele tinha, ele acompanhava o que ia dentro do coraçãozinho de Judas, ele acompanhava os pensamentos que rolavam ali dentro da cabecinha. Então, existia toda uma tendência para que aquilo realmente acontecesse, né? Lembramos daquela passagem que Kardec cita do homem sobre a montanha, que ele vê o trajeto de uma pessoa, que ele pode determinar o que vai acontecer com a pessoa, né? Então, assim, a espiritualidade pode trabalhar com as nossas tendências, né? Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que pode mudar todo o nosso trajeto. Então, uma pessoa pode encarnar no meio de
vamos dizer assim, num grupo de, sei lá, de drogados, de traficantes, né, de pessoas voltadas só ao mal, ao tráfico, sei lá, alguma coisa assim. E ela, no meio daquilo tudo, a gente pode até pensar que a tendência pode ser o quê? Ela, ela se envolver com tudo aquilo e ela seguir o mesmo caminho. Mas existe o livre-arbítrio. Então, de uma hora para outra, ela pode realmente falar: não, esse não é o caminho que eu quero para mim, e fazer alguma coisa, sair completamente daquela jornada, né? Bom, entristecendo-se muito, não vamos falar muito, porque senão não dá tempo para hoje, né? Entristecendo-se muito, a gente avaliou esse entristecendo-se como sendo um momento de avaliação, né? Você pode ficar triste porque você cometeu alguma falha, ou no caso aqui ele está alertando, né? Um de vós vai me trair, né? Então, pode ser ali um momento de avaliação, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa que vai levar a ser considerado como uma traição? Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa errada que eu não estou percebendo? Então, e a gente lê um texto do Emmanuel falando sobre tristeza, né? Que existe tristeza porque você se convenceu que você fez algum engano, mas existe a tristeza de alguém que queria fazer uma coisa para o mal, queria se vingar, por exemplo, de alguém e não conseguiu, né? Então, existem vários tipos de tristeza, de Deus e do mundo, né? E no 23, ali ele fala que o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Como a gente comentou que o momento da refeição era um momento de grande intimidade com eles, né? E se a gente viu que esse mergulhou a mão na tigela comigo, ou mete a mão na tigela comigo, né? Era uma expressão idiomática que podia representar uma pessoa com a qual eu tenho muita intimidade, que eu confio muito, e que, portanto, ela está sentada na mesa comigo. E ela realmente está pondo a mão, comendo na mesma tigela que eu, né? E aí a gente comentou da questão que quando você recebe alguma coisa não tão boa de uma pessoa que você praticamente não conhece, né? Uma pessoa que cruzou a rua, falou alguma besteira, sei lá, alguma coisa, né? Aquilo parece que você nem liga, né? É uma coisa que pouco te atinge, né? Mas se é uma pessoa que você gosta muito, que você confia muito, né? Que a gente falou que mete a mão na tigela contigo, né? Ou seja, que é uma pessoa que você confia muito e que traz alguma ingratidão para você, isso realmente traz uma dor muito maior, né? E a gente trabalhou a questão de que devemos estar preparados, porque essas coisas podem acontecer a cada um de nós, a qualquer momento, e que a gente tem, inclusive nesse momento, uma grande oportunidade para a gente exercitar o perdão, a compaixão, né? O entendimento de que talvez em outros momentos ou no passado a gente possa ter feito a mesma coisa, né? Entender que a pessoa pode estar num momento único também da vida dela, enfim. Bom, vamos prosseguir. Isso foi só um comentário rapidinho do que a gente viu semana passada, né? Então, agora vamos prosseguir com o 24. O 24 diz: o filho do homem vai ser. Isso é Jesus que prossegue dizendo, né? Porque ele diz assim, ó, em resposta disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. E a sequência é a fala de Jesus ainda, né? O filho do homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Então, aqui a gente tem dois fatos aí interessantes para observar, né?
Primeiro, a primeira frase, o Filho do Homem vai ser... Aqui ele se coloca realmente como o Filho do Homem, como o Messias, como o Filho de Deus, né? E como ele fala, o Filho do Homem, né? Ele retrata aí, tem algum problema? Peraí. Oh, meu Deus, espera, o que está acontecendo aqui? Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Vocês estão enxergando bem a imagem? Como é que está? Agora ficou reduzida agora. Ficou reduzida, né? É. Gente, eu vou tirar o slide e vou colocar de novo, tá? Para ver se como é que fica. Espera um pouco. Que estranho, filho. Que estranho, Senhor da glória. Ai, para. Não sei por que que está acontecendo isso. Não sei por que que está acontecendo isso. Fecha tudo e abre de novo. Aí. Melhorou? Tá ótimo, sim. Sim, normal agora. Tudo bem, né? Ok. Tá ok. As coisas mudaram aqui, né? Como a gente estava comentando, e eu ainda não me adaptei. Bom, então, nós estamos aqui, né? O Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Então, primeiro, ele se coloca realmente como Filho do Homem. Então, quer dizer, ele relata aqui a natureza dele, a natureza humana, né? Filho do homem, nascido de uma mulher, tal, né? Então, a doutrina espírita nos ajuda com isso, com relação a isso, que é mostrando que ele era o Messias, filho de Deus, mas filho do homem, ou seja, como nós, natureza humana, e mostra para a gente, então, que ele, na verdade, é o nosso futuro, né? É o nosso futuro, é onde a gente vai conseguir chegar, né? É o nosso futuro. E depois, aqui embaixo, ele fala, né? Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então ele fala Filho do Homem, ou seja, é uma amarração com uma profecia. Ele se coloca realmente como Messias, né? E quando se fala em profecias, a gente lembra sempre de Isaías, né? Daniel também, mas de Isaías, principalmente do 53. Então, o capítulo 53. Então, eu coloquei um trechinho aqui, só para vocês terem uma noção do que está lá no Antigo Testamento a respeito disso, né? Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca? Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Tudo bem? Pode prosseguir? Vocês estão vendo direitinho? Tá ótimo.
Tá. Tudo bem, então vai, prosseguindo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. É só para vocês terem, assim, uma noção, né, do que existia lá no Antigo Testamento, tá? Gente, eu não enxergo vocês, viu? Qualquer coisa, vocês falem aí, tá? Prosseguindo, gente. Então, é o que a gente falou ali, ó. Então, o Espiritismo nos mostra que a gente é da mesma natureza dele, né? E que temos a possibilidade de chegarmos no mesmo nível de evolução. O Espiritismo nos mostra, então, o nosso futuro. Ele é o nosso futuro, né? A condição dele é a nossa condição do futuro. E todas as vezes que a gente se distancia do caminho, não segue os ensinamentos dele, a gente está crucificando de novo. Estamos deixando de cumprir a nossa destinação. Principalmente nós que temos, assim, já um certo conhecimento, né, da doutrina, do evangelho, né? Cada vez que a gente faz alguma coisa que vai contra o que a gente aprendeu dos ensinos dele, gente, é como se a gente dissesse para ele, olha, cara, não adiantou nada você ir lá para a cruz, tá? Porque não deu certo comigo aqui, não resolveu comigo aqui. Você vai ter que fazer de novo, tá? Porque comigo não surtiu efeito, né? Complicado isso. Mas aí ele fala, ai, porém daquele, né? Por quê? Porque sempre vai haver a responsabilização, né, nossa pelos nossos atos, né? A gente sempre vai assumir a responsabilidade por tudo que a gente fez, né? Então, quando ele fala melhor seria para ele que ele não tivesse nascido, na verdade, melhor seria para ele, se ele não tivesse nascido, ele não teria feito isso, né? Ou seja, melhor seria porque ele vai enfrentar, é uma referência, né, aos resgates dolorosos que ele vai enfrentar, por conta que ele vai assumir a responsabilidade, e a gente sabe que a gente não foge disso, né? E é o que está tratado lá em Mateus 18, quando ele fala dos escândalos, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem que por quem o escândalo venha. Algum comentário, pessoal? Tá tudo bem? Neste sentido, é que Judas estava determinado a ser quem ia errar. Ele tinha que passar por aquilo por vários motivos, que Deus não erra mesmo, é lógico, e que nós sabemos que ele precisava errar, né? Nunca foi traição que ele adorava Jesus, nunca foi um crime, porque ele não tinha interesse e nem ganhou de verdade. Ganhar com isso 30 moedas não era nada. Então, esse determinismo, que a gente às vezes usa a frase estava determinado, é porque era ele exatamente que tinha que estar naquele lugar. E Olha, eu só vou te interromper, porque assim, ele não estava determinado a fazer isso, ele não estava determinado, não era determinismo que ele teria que fazer isso, ele veio para fazer isso, né? Ele não veio para fazer isso. Mas Jesus,
Jesus acompanhava todos os corações à sua volta, né? Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente sente. Ele sabia o que ia no coraçãozinho de Judas. Judas amava Jesus, amava Jesus. Na cabeça de Judas, ele não estava fazendo uma traição. A gente até vai ver depois, mais para frente, um texto do Humberto Campos que fala muito bem disso, né? Então, só isso. Ele não veio para fazer isso. Ele não veio para fazer isso, né? E Não Jesus, foi por em vários acaso. Não foi por acaso. Só Tudo uma está coisa. correto. Não existe acaso. Naquele momento, naquele dia, era Judas que tinha que passar por aquilo. Não existe acaso. Sim, não existe acaso. Mas na última hora, até na última hora, Jesus, quando Judas foi para dar aquele beijo tão famoso em Jesus, o que Jesus fala para ele? Aqui vieste, meu amigo. Foi uma última tentativa de fazer Judas mudar de ideia, né? Então, ele fez de tudo para que Judas mudasse de ideia, mudasse o caminho, porque ele tinha o livre-arbítrio, ele podia mudar aquela condição. Mas era para acontecer. Era para acontecer e aconteceu. Não sei se era para acontecer. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei, né? Acaso não existe. Não existe acaso e nem engano. Acaso Tudo não. está correto. Acaso não. Acaso não. Tudo que aconteceu está correto segundo os desígnios de Deus. Deus permitiu, então, que acontecesse isso, né? Vamos ouvir o Kleber primeiro, porque nós não vamos seguir nessa polêmica. Tem a questão do escândalo, né? Às vezes, tem que haver um escândalo. No caso, tinha que acontecer. Mas quem seria o instrumento para isso? Se não fosse ele, poderia ser uma outra pessoa. Os próprios outros também que queriam crucificar Jesus, matar Jesus. Ia acontecer de alguma outra forma, mas assim, é a questão do escândalo. Ai daquele por onde passa o escândalo, né? É motivo do escândalo. Então, aqui é o que você falou, não existe determinismo no mal. Se colocou diante daquela posição para praticar o mal. Aí a gente está não entendendo que Deus é amor o tempo todo. E Exato. Jesus, quando a gente vê Jesus lá perguntando, o que vieres fazer, meu amigo? Talvez ele imaginasse que ele poderia, de repente, mudar naquele momento, se tocar. Mas se a gente for estudar bem a fundo, a gente vai ver que a compreensão de Judas que estava errada. Ele, pelo que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que ele estava com uma noção, uma compreensão errada. Primeiro, aquela compreensão comum a todos eles, né? A maioria, pelo menos. Que havia uma salvação, que ia montar um exército para salvar Israel, né? Ele talvez tenha até previsto uma situação, você vê que na Idade Média, lá, antes da Idade Média, 400, quando foi oficialmente a religião do Império Romano, teve um domínio, e passaram séculos dominando, e não deu certo. Por quê? Por isso que Jesus não queria dominar militarmente, nem pela força, ele queria dominar pelo amor. E a gente vai ter essa experiência registrada na história de tanta coisa errada que aconteceu no mundo quando se tentou impor a verdade. E Jesus sabia que não podia impor verdade, sim tentar ensinar o amor. Então, nesse contexto do amor, não faz sentido ter alguém, seja lá que for, com a missão de trazer uma situação histórica para o mal, o escândalo. Eu acho que a melhor definição é o escândalo. Acho que passa por aí, né? Pela compreensão, e Jesus sabia. Lia a sua mente, o seu jeitinho de olhar. Isso. Vamos lá, Hermes? Boa noite, gente. Eu estou aqui olhando essa frase, já vi outras vezes, porque é necessário ter sido um escândalo. Eu acho assim, esquisito. Os escândalos podem acontecer, mas tem que ser necessário. Não é que isso na tradução meio esquisita, não, hein? Que é necessário. Não, a tradução mais esquisita é isso mesmo que diz, né? Porque às vezes o mal é permitido para que a gente acorde a respeito de alguma coisa ou de outra, né? E
eu não estou assim, muito capacitada para te falar agora a respeito disso. Quer dizer que o mal é Oi? necessário, mas Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Não, Pois é. isso, mas Oi, fala, Rodolfo. Não, há pode falar. momentos, a gente vai estudando a doutrina, por isso que a gente compreende as passagens de Jesus, sua mensagem, o seu trabalho diante de nós, na história, porque quando a gente percebe, a doutrina fica muito clara. O Espírito Superior fala que há momentos na evolução nossa que você precisa acelerar, porque o ritmo que nós estamos, às vezes, caminhando, às vezes, precisa de uma aceleração naquele momento. Então, é permitido que o escândalo venha, mas é sempre voltado para o bem, né? Sempre Lembrando da para o lei de bem. destruição, né, Kleber? A lei de destruição. A vida acontece para acelerar, né? Tem os fenômenos da natureza e tem os fenômenos, vamos dizer, entre aspas, morais. A gente precisa, às vezes, acontecer, né? A própria guerra, que aconteceu, 2 guerras, pelo menos, a primeira e a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa... não é que aquilo tem que acontecer porque teve uma evolução tecnológica fantástica. Não. Nós temos o mal. A lei de progresso faz que, mesmo diante do mal humano, o progresso se faz. É tão natural o progresso material e moral entre nós, porque Deus é amor, Deus é evolução. Acontecem as coisas porque é aproveitado até o nosso lado ruim. Aproveitamos até nossas atitudes equivocadas. Tudo aproveitado. E, às vezes, precisa do escândalo. É necessidade. Pois é, aí que eu estava vendo. É permitido que os escândalos venham agora, dizer que é necessário como se fosse uma obrigação. Não. Né? É a Pois é, palavra aí que... Não, é a essa palavra palavra aí que é, inculcou, é permitido que aconteça Ai, Jesus. uma né? deficiência do ser humano, e com isso existe a evolução do aprendizado. Mas dizer que é necessário, parece que é obrigatório que haja. Não. Não tem essa força de dizer não. Pois é, isso que eu fico pensando. Mas tá legal. Gente, na sequência aqui, eu coloquei um texto do Emmanuel, nem sei se... Porque quando a gente comentou, né, que tantas vezes a gente está sempre sujeito a algumas ingratidões, né, e que a gente tem que entender, vamos dizer assim, qual a postura dessas pessoas, né? Eu me lembro, inclusive, de uma historinha do Chico, que estava lá numa reunião deles lá, né, e pública, e, de repente, entra uma senhora, assim, muito bem trajada, né, e com muitas joias, um brinco, e colar, e pulseira, e anel, tudo, né, uma coisa assim, e algumas mulheres que estavam ali do lado do Chico, né, teve ali um comentáriozinho ali, tipo assim, nossa, mas era para ela vir aqui para esse lugar toda cheia de joia, e colar, e pulseira, e brinco, e não sei o quê, né? Então, Chico, que ouviu, né, percebeu ali a postura, ele vira e fala assim, então, né, a gente tem mais é que agradecer, né, porque há um tempo atrás, isso que ela está usando agora aí, ela não ia se sentir bem só com isso, ela precisaria de muito mais. Então, a gente precisa agradecer que hoje ela já consegue usar só isso que ela está usando, só isso que ela está usando. Então, a gente tem que agradecer porque ela já cresceu muito, ela já cresceu muito. Então, às vezes a gente encarna por determinadas razões para resgatar algumas coisas ou por alguma missão, alguma coisa, e às vezes a gente suporta aquela situação, né, por um determinado tempo, mas de repente a gente não suporta mais e a gente acaba falhando, né, por conta do motivo que a gente encarnou ali para resgatar ou para auxiliar, tal, né? Então é isso que trata esse texto aqui do Chico com Humberto de Campos, que eles tratavam na reunião sobre as quedas morais. E o título que ele deu foi Não Suportaram. Veja, ó,
Mal será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão, que é o que a gente falou, né? A gente tem que entender a condição da pessoa. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós. Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete sobretudo no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade da cela carnal em que provisoriamente residem. Então, entender o quanto que ele já suportou para ter chegado, talvez, num limite de suas forças, né? E extravasado essa carga de emoções aí que ele coloca, né? Então, seguindo, ó. Então, olha, então ele dá alguns exemplos, né? Este encarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Entretanto, por algum tempo, aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava. E, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Ele suportou até quanto ele conseguiu, mas chegou um momento que ele caiu, né? Outro exemplo, aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmando. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, derivou para a deserção e remorsos consequentes. Outro veio de novo ao plano físico a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes, após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. No entanto, depois de algum trabalho em autorreeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retornou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimentos de longo prazo. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções ao suicídio, em cujas sombras se demoraram em estâncias do pretérito. Mas, finda certa cota de aflições, impacientam-se com o peso dos problemas com que o oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Isso é muito importante aqui, né? Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo de alegria e da bênção nos domínios da própria alma. Os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos. E como que fazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para cujo reajustamento serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. Tudo bem, pessoal? Vamos considerar outro versículo aqui. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele responde: tu disseste. Então, a gente sabe que na cabecinha do Judas, ele não estava traindo Jesus, ele estava fazendo o que ele achava melhor, né? E aí tem um texto, gente, eu sei que é um texto
longo, mas que é interessante a gente dar uma lida para a gente ver a postura do Judas, né? A cabecinha, como ele estava pensando, e como isso como isso que a gente pode trazer aí para os nossos dias, né? Então, que é um texto lá do Boa Nova, que ele fala, o texto ele coloca como a ilusão do discípulo, porque a gente vê que era uma ilusão que ele estava tendo aí dentro da cabecinha dele e que acabou de uma maneira que ele não imaginava que iria acabar, né? Então, veja o seguinte, olha, Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, é aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Que as pessoas chacoalhavam lá os ramos de palmeira, tal, né? E ele vai para Jerusalém, depois ele volta para Betânia, e dorme lá na casa de Marta e Maria, né? Então, vamos ver, olha, de tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhos alegres de Betânia, né? Que ele volta para Betânia. Todo o grupo volta para Betânia, né? Então, aí a gente vai vendo o pensamento de Judas, né? E a posição maravilhosa de Tiago, né? Tentando, pelo menos, esclarecer Judas, né? Então, veja o número 2 ali. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação. E é interessante como o Humberto de Campos traz ali bem o íntimo mesmo da cabecinha de Judas, né? Ele estava com íntima inquietação. Enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, irmão de João, né? O Tiago, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Então, Tiago estava na boa, né? Então, Judas fala para ele, Tiago, exclamou Judas entre ansioso e atormentado. Ele estava atormentado, pessoal. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Quer dizer, o Jesus está sendo muito bonzinho, muito simples, muito bonzinho demais para esse povo, precisar de uma ação mais firme, né? Veja a resposta. Mas, replicou interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro no mundo? Mas ele não se convence, né? Então ele fala, não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Quer dizer, o que adianta falar para aquelas pessoas ali ignorantes e desclassificadas, né? Ele precisava falar com os doutores da lei, ele precisava falar com os sacerdotes, tal, né? Como Judas estava tendo aí atenção, estava sendo prestigiado pelos doutores da lei, né? Então, olha a resposta de Tiago, né? Israel, retrucou o filho de Zebedeu, com um olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Olha como Tiago foi, assim, extremamente inspirado aí, né? Judas sorriu de algo irônico, imagina só. Ironicamente, ele pensou no que Tiago tinha falado para ele, né? Edificando o reino sobre os corações e nas almas. Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e atenção dos homens poderosos? Ele estava interessado nos autores da lei, nos sacerdotes, né? E quem haverá mais poderoso do que Deus?
de quem o mestre é o enviado divino, olha que frase maravilhosa do Tiago. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Quer dizer, acabou ficando com raiva aí já, né? E prossegue Judas. Não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Veja a preocupação dele, né? Olha a fala de Tiago. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura. Então, Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é desse mundo, imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho. O discípulo impaciente revidou com energia. Olha só. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Quer dizer, ele queria aproveitar essa oportunidade de 5 minutos de fama aí, vamos dizer assim, né? Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia, aproveitar aquele momento da entrada triunfal dele, né? E olha o que ele fala na sequência. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar os esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Quer dizer, ele achava que por conta daquela admiração que o povo mostrou ali, eles tinham uma posição de superioridade, que foi reconhecida ali, né? Então, ele falava, não, a gente precisa aproveitar esse momento aí, né? Agora, aí é um comentário meu, né, vocês que depois me falem, né? Ali onde fala ali, ó, notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Aí eu que fico imaginando, né? Porque Jesus olhava para aquele povo, fazendo todo mostrando toda aquela admiração, mas ao mesmo tempo ele sabia que dias depois aquele mesmo povo estava gritando Barrabás lá no momento da crucificação, pedindo a crucificação dele, né? Então, talvez por isso que ele não partilhasse desse entusiasmo, talvez ele tivesse até muito entristecido de visualizar qual seria o posicionamento de todo aquele povo ali, né? Na sequência. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E Judas, não podemos levar em conta esses excessos de teoria, olha só, excessos de teoria, interpelado que vão ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Quer dizer, Jesus não sabe direito o que ele está fazendo, não. Eu que vou resolver junto com os importantes aí, com os nomes importantes, com os nomes influentes aí, o que vai acontecer com ele, né? E aí, Tiago fala, Judas, vê lá o que vai fazer, né? Socorreste dos poderes transitórios no mundo,
sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Opa! Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Isso é a sequência, essa sequência da fala de Tiago, né? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas, é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Muito linda essa fala de Tiago, né? Judas silenciou atormentado. No firmamento, os derradeiros raios do sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Olha que interessante essa frase, né? Porque a gente viu que essa perícope começa falando do final da tarde, né? Então, ele fala aí, realmente, os derradeiros raios de sol, né? E, então, fala o quê? Fala de um final da tarde mesmo, fala de um final de período, um final de ciclo, e fala o quê? Os discípulos tomavam rumos diferentes, né? Tiago realmente ia em direção aos ensinos de Jesus e Judas tomava um rumo diferente, ia em direção aos poderes transitórios da terra, né? Sem embargo, nas carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariote passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes, valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador. Olha, ele queria tomar para si as rédeas, ele queria mandar. Enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Imagina, eu vou resolver tudo, vou chefiar tudo, e ele fica ali como um símbolo só que trouxe uma ideia nova, né? Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais. Olha, dirigir os dons espirituais de Jesus, hein? De modo a utilizá-los para a conversão dos seus amigos e protetores prestigiosos. Olha que coisa. Mal direcionado ainda, né? O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer consigo por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã.
através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o mestre só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariote se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recolheu as suas prestigiosas relações de amizade, teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Então, meus amigos, desculpa o texto longo, mas é o texto que está lá no Boa Nova. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode falar, Cléber. Eu estava exatamente perto de Campos, eu já estava lembrando da visão dele do Judas, né? Aqui ele retrata um Judas, como é registrado, ele era calculista, né? Era o racional que estava presente, né? Assim, a gente vai com 1 mais 1, 2, né? Jesus mais alguma coisa, que era a energia que faltava a ele, o vigor, a antecipação, e resolver logo. É a visão aí. Mas eu não lembrava que o Humberto de Campos tinha essa visão do orgulho dele. Ele traz aqui uma interpretação dos fatos que eu não lembrava mais, assim, na visão de que ele, na verdade, ele queria ser o centro da atenção. Ele trazia todo o orgulho dele, ele queria ser aquele que estava faltando para a obra do Cristo se concretizar mesmo. Então, ele traz um orgulho. Eu não lembrava dessa visão de Humberto Campos eu não sei exatamente, é uma visão que ele tem, né? Mas, assim, eu não lembro de ter estudado nada nesse sentido. Me parece mais a interpretação mais assim, objetiva é que ele realmente não entendeu a mensagem. E como todos os judeus daquela época, queria uma libertação dos romanos, da escravidão. E Jesus fala de uma libertação espiritual, moral. Porque ele tinha autoridade. Jesus, na sua época, demonstrava autoridade moral, coisa que o Judas não entendia muito bem. Eu acho que é uma coisa assim, talvez seja importante a gente falar aí, né? Você falou no momento, daquele momento que ele entrou, aquele momento que foi na época da Páscoa, não foi? Que Jesus entrou triunfalmente, né? E que ele cita aqui da provável tristeza que Jesus estava, e diferença em relação àquelas alegrias. Mas eu tenho, aí a gente pode até arriscar aqui uma certa certeza, vamos dizer assim, que Jesus sabia que essa importância daquele momento ia ficar registrado na história, na mente das pessoas, como uma esperança, realmente. Que muitos conseguiram entender a mensagem de Jesus, né? Então, também, assim, eu estou arrisco dizer, assim, que não tenho essa visão tão triste em relação a Jesus, olhar aquilo como... Não, eu não acho isso. Acho que ele tinha plena noção que aquele momento ia ser gravado na história e no psiquismo de muitos, né? Como um momento de esperança, né? Embora tenha acontecido o que aconteceu. Não sei se alguém concorda comigo, né? Não sei. É uma opinião minha, né? Também respeito a sua também, né? Sem problemas. Mais outra coisa assim, que eu estava vendo, a questão do tempo, né? Interessante que o Mateus ele registrava como se fosse um quadro, né? Aquilo ia acontecendo. E essa referência ao final do dia, à tarde, dá a impressão que assim tinha um movimento, Jesus fazia um movimento de ação durante o dia e reflexão. Existia o final da tarde para a noite, um momento em que ele se reunia com todo mundo para refletir sobre o que aconteceu do dia, nos dando a sinalização da importância do nosso dia a dia. Ao final do dia, a gente parar
para refletir o que a gente fez, o que a gente aproveitou. Cada dia, Jesus até nisso, ele ensinava, né? Não é? Isso aí. Sim, também, também. Hermes? Ok, eu vou. Só para lembrar, talvez, que eu pensei, quando estava Tiago conversando com Judas, quando Judas pergunta, fala com Tiago, por que ele não procurava os grandes, não, os sacerdotes, os grandes? E o capítulo 7 dos Evangelhos, segundo o Espiritismo, diz, quando Jesus diz, né, sobre os pobres, que é o bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, aqueles outros não eram pobres de espíritos. Os outros grandes que o Judas procurava eram senhores de si, não aceitavam nada. Os pobres de espírito aceitavam. Por isso que Jesus falava mais para eles que para os outros. Os outros já tinham sua opinião formada, dificilmente ia aceitar, até porque muitas das opiniões de Jesus estavam contrariando as ideias dele, né, do Caifás e a sapatota, né? Então ele procurava justamente aquele que tem, né, o puro de coração, os pobres de espírito. É só essa passagem pequenininha da conversa É, de pelo que você falou, né? Lembrando também aquela fala de Jesus que ele fala: Obrigado, Senhor, por revelar aos simples e ignorantes e não aos sábios, né? E aos doutores e sábios, né? Também tem. justamente. Kleber, depois Sueli. Sueli, pode falar, Sueli, depois eu falo. Obrigada. Não, eu lembrei aqui, né, com relação a quando voltar só um pouquinho, né, quando Jesus fala que um deles iria trair, né, e todos eles falam, eu, Senhor. Quer dizer, todos, né, todos ali tinham ali aquela questão lá com eles perfeitos e sujeitos a isso. Eu me lembrei do tema central que está lá no livro Ação e Reação, eu até fui buscar aqui, né, que com relação a Judas, né, o tema central dele, né, que é do desejo básico que ele fala, né, que é justamente, ele fala que é entendido como interesse mais íntimo que molda e caracteriza a personalidade de cada um. Então, esse interesse de Judas, né, essa condição dele, como até Humberto de Campos coloca, a ilusão do discípulo, aquilo ali era muito forte nele ainda. Né? Por isso que ele se identifica tanto com essa questão de querer tudo aquilo, né, que foi colocado aí, que foi descrito, né? Então, assim, o André Luiz traz para a gente, né, aí no caso é o Leonel, nessa história no livro Ação e Reação, o André Luiz traz, que todos nós temos, né, nossas imperfeições, tudo, mas cada um tem uma fragilidade aí, mais precisando, assim, de mais atenção. E no caso de Judas, era esse, né? Era essa sede de poder, de riqueza material e tal, e tal, e tal. E esse destaque que Kleber deu sobre o orgulho também me surpreendeu um pouquinho, que tem tempo que eu não li esse livro. Então, era só isso que eu queria colocar, gente. Realmente. E é interessante que ele fala, em vários momentos, né, ele fala que ele estava atormentado, né, aflito, angustiado, né, era um momento realmente de grande dificuldade para ele, né. Isso é Fala, aquela Clara. luta interior, né? Aquela luta interior É, que nós temos, às vezes, para sair dessa repetição, né? isso. Provavelmente também ele estava sofrendo influenciação, tanto positiva quanto negativa ali, né, com certeza, né. Com certeza a negativa estava atuando, mas os amigos espirituais também estavam, né? Então é aquela indecisão, aquela tormenta, aquela aflição, aquela coisa que. Essa luta interna, realmente, como você falou, né? Kleber? A gente vê a luta nossa, né?
A luta dele foi a luta do racional com o emocional, né? É o sentimento. No fundo, ele sentia que tinha que pensar, sentir um pouquinho melhor o que Jesus estava trazendo. Mas ele foi pelo racional, e muitas vezes a gente se pega fazendo isso, né? Mas o racional fala, olha só, ele vai voltar rido, né, para vencer tudo. E não era isso. A gente pensar agora a importância da doutrina espírita, né? Quando você traz, se tivesse a visão da imortalidade para ele, a gente hoje entende que a mensagem do Cristo não era para imediato. Toda essa revolução que aconteceu no mundo, está ainda acontecendo, ela é de longo prazo. Então, Longuíssimo prazo. Né? Oi? Longuíssimo prazo. Pois é, quando você consegue ver que a estrada é longa, a gente hoje tem um certo dever de entender melhor isso, porque a nossa visão ainda está se modificando, uma visão de longo prazo, entendendo que a imortalidade, a vida em si maior, abundante, tudo que Jesus está fazendo, continua fazendo, e a gente precisa entender e vivenciar isso, é de longo prazo. E naquela época, logicamente, não tinha essa visão. Olha a importância da doutrina espírita mostrando o entendimento da vida de Jesus, o ensino dele, é para uma vida maior, para uma mortalidade, é um espírito imortal quem está falando. Ele não falou com o Judas, que ia só perecer naquele momento. É uma visão fantástica. Por isso que a doutrina espírita, para mim, é a grande revelação que Jesus prometeu para a gente mesmo. Né? E, de novo, a gente não reconhece, né? Muitos. Com certeza. Com certeza. Fala, Hermes. Está sem som, querido. Se o Judas traiu naquela época, até hoje a humanidade continua traindo. Não aprendeu nada. Né? Que nós agora, com a humanidade de um modo geral, que conheceu Jesus através, né, das literaturas, até hoje não entende, até hoje procura Mamon, que é Deus. Então também somos, de um modo geral, com várias honrosas exceções, ainda continuamos dando mais de Judas, porque não seguimos. Conforme o Judas não seguia, entre aspas, nós não seguimos totalmente o que Jesus ensinou. Então, somos, de certa forma, na obscuridade, nós somos os Judas também. É isso aí. Bom, vamos seguir um pouquinho, gente? Olha, eu coloquei um texto aqui do Emmanuel, que isso é contigo. Olha o versículo que ele comenta. E disse, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Isso está em Mateus, no capítulo 27. Isso o que é? Isso é Judas, quando foi conversar com os doutores ali, com os sacerdotes lá, né? E fala, pequei traindo sangue, né? E eles respondem, olha, que isso importa para a gente agora? Ah, o problema é teu, né? Você que fez, o problema é teu. Isso é contigo. Ou seja, é a responsabilidade que a gente tem que assumir sempre depois, né? E o texto do Emmanuel tem esse título, Isso é Contigo. Então, vamos ver, ó. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos operam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita na solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se, olha aí, Hermes, repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família
e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Então, a gente tem as nossas posições de Judas também, né? Mas prosseguindo um pouco, gente, não sei se vai dar tempo da gente ver isso aqui, mas vamos lá. Seguinte, enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora vem aquela parte, né, que ele fala, que ele dá o pão, ele dá o vinho, né? Então vamos analisar um pouco a questão do pão, né? Do pão e do vinho, na verdade, né? Vamos refletir essas duas coisas. Isso nos remete a outras falas de Jesus, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Então, o pão e o vinho aparecem em outros momentos, né? Quando a gente pensa no eu sou o pão da vida, tem um trechinho lá que está em João, que eu acho super interessante, né? Que Jesus se coloca como o alimento que veio. Eu vou colocar aqui, porque eu acho muito interessante esse trechinho aqui, ó. Tá aí no capítulo 6 de João. Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. E Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eles, então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus responde: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá mais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Ele se compara com aquele maná do deserto, né? Ou seja, ele se coloca como o pão, como o alimento para a humanidade, para o nosso espírito. Então, veja que no versículo esse que a gente está vendo, ele fala, né? Tomai e comei, isso é meu corpo. Depois, no outro, ele vai falar, bebei dele todos vós, né? Então, simbolicamente, a gente está falando do pão e do vinho aqui, né? Simbolicamente, podemos pensar no pão como algo mais sólido, mais concreto, mais palpável. E o vinho, algo mais sutil, mais fluídico, né? Ambos que são o resultado de um certo processo. Tanto a fabricação do pão quanto a produção do vinho são coisas que são decorrentes de um determinado processo que não é assim de uma hora para outra que acontece, né? Vamos prosseguir. Ele fala: tomai, comei, isso é o meu corpo. Ele, com relação ao pão, né? Sendo assim, olha, simbolicamente, sempre simbolicamente, hein, gente? Como uma reflexão possível, podemos entender como o pão como sendo a atuação dele aqui encarnado. O pão como sendo a sua permanência, a sua vida encarnado. E ele fala: tomai e comei. Se cada fala ou ato de Jesus devemos tomar como exemplo de postura para a nossa vida, então, tomai. Tomai o exemplo da minha vida e viva em função disso. Comei. Coloque esses exemplos como parte integrante do seu interior. Comei, assimilai, interiorize tudo que eu deixei, tudo que eu vivi, né? Tudo que eu mostrei para vocês. Mas ele abençoou antes, né? Lembra? Está lá no texto, ó, vou voltar aqui, ó. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar,
Ele partiu e deu, né? Então, vamos voltar aqui onde a gente estava. Mas ele abençoou antes. Se o pão representa a vida dele, e a vida dele que foi abençoada e ofertada, como ele é nosso modelo, nosso exemplo, podemos encarar isso como uma orientação de que a nossa vida também pode ser abençoada e ofertada. Ofertada, obviamente, porque sabemos que estamos aqui encarnados, tudo que fazemos ou vivenciamos provoca influências em quem está à nossa volta, assim como também sofremos essas influências. E como podemos fazer que a nossa oferta, que a nossa vida seja igualmente abençoada? Como a nossa vida pode ser um bom alimento e não um alimento deteriorado que vá prejudicar ou deturpar, desencaminhar os que estão à nossa volta? A resposta é quase óbvia. Se a nossa nutrição espiritual for boa, poderemos ofertar um nutrimento favorável a todos à nossa volta. Para que a nossa nutrição seja boa, temos que buscar boas leituras, boas reflexões, bom estudo. Isso é meio óbvio, né, gente? Temos que buscar a nossa melhoria interna, buscar sublimar pensamentos e sentimentos, buscar trabalhar no bem, na divulgação do evangelho e da doutrina espírita. Ou seja, que possamos sempre investir em nossa melhoria. Poderemos, assim, ser portadores de bons exemplos. Porque quando ele fala tomai e comei, devemos nos perguntar do que estamos nos alimentando, né? Ele fala comei. Qual é o teor da nutrição espiritual que eu tenho buscado? Qual o tipo de conteúdo das minhas leituras, redes sociais, filmes, palestras, etc., que tem me atraído? Aí eu vou parar por aqui. Aí, a semana que vem, a gente fala da questão do vinho, mas eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso aí. Desculpa que eu corri um pouquinho, que a gente está meio que no fim da reunião. Pode falar, Cleber. Sempre é válido a gente lembrar como é que Jesus usava a natureza, né? A plantação do trigo, né? A plantação do trigo. Uhum. E o pão era o alimento comum, básico das famílias, né? Ele trabalhava assim com o psiquismo humano, né? Falando o pão na família ele vai ser abençoado e dividido. Ali está o exemplo da questão, né, do abençoar, é dividir, é uma forma de amor, né? E aí a festa era muitas vezes receber pessoas na sua casa e repartir o pão. E quando alguém tinha o vinho, a ceia estava completa, que nem todo mundo tinha a capacidade financeira de ter um vinho. Mas quem sempre podiam procurar, nem que seja um vinho mais barato. Então, está esse simbolismo, né, do corpo e do corpo dele, né? Tomar e comer, mas beber também. Interessantíssimo todo o simbolismo que ele trouxe para a gente, e isso deixou registrado, né? No psiquismo, que era a alimentação básica daquela época. E Muito bom. hoje também, né? O que a gente está se alimentando, né? Trazendo agora a última frase. O que a gente está se alimentando? O que a gente está repartindo? É para a gente refletir, né, sobre isso. Soraya, querida. Eu só queria comentar que eu adorei o estudo de hoje, aprendi bastante. Bom, Gostei do livro Boa Nova, nunca tinha me atentado, assim, nunca tinha tido interesse em lê-lo, né? Mas hoje me despertou essa vontade. Obrigada, viu, gente? o livro Boa Nova, Soraya, não perca, não deixe de ler de forma alguma. O livro Boa Nova é maravilhoso e é uma leitura muito gostosa, a gente se emociona sempre. É uma leitura muito, muito, muito linda, muito linda. Não deixe de ler, não. Hermes? Só para falar, quando você falava
do corpo, né, do pão e do vinho, eu fiz um paralelo com o corpo humano, como se o corpo humano é matéria e o vinho seria o sangue, né? Teria tudo alguma colocação assim, fora do contexto, talvez, embora esse trecho, esse contexto, está muito lindo, muito bacana, de finalzinho, ver que é o pão, o que a gente se alimenta, as nossas leituras, os nossos exemplos. Então, olha, isso foi muito bonito, eu gostei muito. Só que eu não falava do pão e do vinho, eu pensei que fosse fazer alguma alusão ao corpo material e ao sangue, que também que é a matéria e líquido, mas não desviou para outro caminho. Mas também valeu o pensamento. Era isso. Quando ele fala tomar e comer, né? A gente não dá para pensar na carne dele, né? Mas quando você fala no corpo e no sangue, né? Na época, o sangue representava a vida, né? Vida. Então não deixa de ser a vida dele, né? Mas a gente vai semana que vem falar do vinho. A gente eu não vou falar agora não, mas a gente vai colocar uma outra interpretação aí. Interessante, a gente, quando é garoto, a gente fala, né, o corpo de Jesus. Eu, quando comia um pedaço de pão que eu não queria mais, eu beijava antes de jogar fora. Eu não queria mais, eu dava um beijo no pão antes de jogar fora. Achava que era o corpo de Jesus. Bom, pessoal, então, por hoje a gente para aqui, tá? E a semana que vem a gente prossegue falando da questão do vinho, né? O símbolo, a simbologia que a gente pode trazer do vinho, e do cálice também, sabe? O cálice também tem uma simbologia muito interessante que a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, mas fica para semana que vem. Então, então a gente agradece muito, a reunião foi muito boa, e se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com nossa gravação, nosso estudo. Você quer falar alguma coisa, Kleber, antes de encerrar? Eu falo depois. Eu falo depois, se encerrar, acabar a gravação, eu falo. Tudo bem, tudo bem. Então, um beijo no coração de todos, se Deus permitir, então, até a semana que vem. Até a semana que vem. Até lá.